Queridos, eu particularmente, as mensagens que gosto de pregar, elas todas têm que estar sempre envolvidas numa situação, de preferência bem recente. Se por acaso você perguntasse para mim, quando eu falo você, eu posso dizer assim, algumas pessoas: pastor, se o senhor pudesse falar de uma frustração, qual seria a maior frustração da sua vida pastoral? Eu lhe diria que a maior frustração minha não é no meu ministério, é quando eu já vi na vida de não muitas, são poucas, mas algumas pessoas que ouvem tanto, mas tanto a palavra de Deus e não muda. Então, se eu fosse falar para você, qual é a sua frustração, pastor? Somente esta: não é o meu tempo de serviço, não é a minha convicção religiosa, nada disso. É lamentavelmente ter conhecido e conhecer algumas pessoas que parece orvalho. É bonito quando aparece, mas logo desaparece. Eu percebi que o orvalho ele é bonito. Você acorda cedo assim, você vê o orvalho, aquela neblina, aquela coisa bonita, mas logo desaparece. Então, se eu fosse falar da minha frustração, diria isso, que eu tive o desprazer de pregar para algumas pessoas muito, mas elas não mudaram. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que a minha alegria, dentre muitas, é conhecer pessoas que não precisou ouvir muito e mudaram rápido. Então, para algumas pessoas, parece que entra no ouvido e sai no outro. Eu estava em Goiânia e fui visitar um rapaz na empresa dele, crente, e ele, olhando bem nos meus olhos, ele disse assim: pastor, eu tive que aprender um jeito de ser crente que até então eu não tinha aprendido. Falei: o que foi? Estar dentro de uma igreja, dando glória a Deus, aleluia, batendo palma, gritando, tudo isso eu achava que era o máximo na minha vida. Fé, convicção, na palavra. Até que o mês passado, o meu pai trabalhando aqui nesse local, ao terminar o expediente, quando ele estava baixando as portas, 2 vagabundos vieram assaltar o meu pai, deram um tiro que só não matou ele, porque a bala pegou no celular e desviou o coração dele. O celular estava no bolso, a bala pegou no celular e desviou no corpo dele. O homem estava na UTI e ainda está internado. E aquele irmão me falou uma frase que é muito forte. Falou: pastor, aí eu quero ver o ser humano ser crente, ao estar em casa e receber uma notícia: corre que o teu pai tomou um tiro. Pastor, foi muito difícil continuar crente. E ele está certo. Corre, seu pai tomou um tiro. E geralmente as notícias, quando vêm pelo telefone, mesmo que não seja um caso grave, a gente já sabe, já se prepara para ser grave, porque a gente interpreta que quem está nos dando informação não quer nos apavorar, né? Mas a gente sempre se prepara, porque não, já morreu, é que não querem dizer, mas já morreu. Geralmente assim, quando nós recebemos uma ligação de um problema, a gente já está preparado, não, morreu, a desgraça foi completa, é que a pessoa não quer falar por telefone. Então, isso começou a mexer comigo e fez com que eu começasse a pensar a respeito da fé, de convicção. E ao sair daquela reunião com aquele irmão, e além da frustração dele recente, ele estava muito revoltado, porque ele entrou aí num tal de um Telex Free, perdeu 80 mil reais. Eu digo: aí você está bonito mesmo. Você agora, o pastor, já não basta a desgraça de um tal do Telex Free que eu entrei aí, e agora recentemente, agora faz menos de um mês, o meu pai, uma desgraça dessa. Então eu vou falar hoje a respeito de fé. Até onde vai a sua fé? Porque a fé cantada, ela não é verdadeira, ela é uma fé poética. Essa fé de fique de pé, bate palma, toque no seu irmão, dá glória a Deus, dá 2 voltas, pisa no inimigo. Tudo isso é bonito, lindo não, isso é bonito, porque de lindo não tem nada. Toque no seu irmão e cante: tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Eu já falei e repito e vou continuar repetindo: quem está com a vida zincada, não põe a mão em mim não. Não entra nesse negócio não. Então a fé de domingo, ela é diferente da fé de segunda-feira até sexta-feira, porque aí sim a fé tem que ser real. Aí que você vai precisar ter fé mesmo, porque ter fé aqui cantando é fácil. A gente chora, se emociona, faz parte, somos seres humanos. Mas eu quero apresentar para vocês uma fé que vocês vão precisar amanhã, segunda-feira.
que não é a fé poética de hoje. Não é a fé poética do culto de oração. Não é a fé poética do culto de escola dominical, as igrejas que têm, nada disso. É a fé da segunda-feira. E eu, particularmente, voltando ao que estava falando no início, é frustrante quando você vê um crente, que você treina ele e precisa estar sempre treinando. É feio. Quando você vê um crente com 10 anos de igreja, com 20, com 30, com 3, com 2, e tem alguns que são multimarca, são mais do que aqueles que estão há 20 anos na mesma igreja. Tem uns que é multimarca. Eu conheço tudo que é igreja. Já fui da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, olha, da Batista, até na congregação meti véu na cabeça. Por pouco ele não disse que deu uma passadinha no Xangô. Por pouco, se apertar mais um pouquinho, disse que já entrou lá. Deu uma passadinha no Xangô lá, só para ver como que é. Conheço tudo. Você falar de igreja, eu conheço. É igual o crente, você fala para ele, me irrita isso. Você é crente? Sim. Acabou, encerra o assunto aí. De que igreja? A igreja do cão, Lucifer, igreja do cão. Não basta ser crente. Que igreja que é? Assembleia de Deus. Que ministério? Madureira, Missão, Santos. Até parece que tudo isso vai levar a pessoa para o céu. Tinha um pastor, inventaram aí uma convenção, um brasão, tipo esses brasão da República, do policial federal, do policial civil e das autoridades diplomáticas. E aí tem um brasão escrito autoridade eclesiástica. Não vale nada. E ele andava com ele assim no para-brisa do carro, lá de dentro, o brasão. Aí ele estava andando, dando carteirada no povo aí, chegou lá em Brasília, foi dar carteirada lá. Quem é o senhor? Ministro do Evangelho. Isso é caso verídico, eu estou falando porque eu conheço o cara. Quem é o senhor? Ministro do Evangelho. Logo em Brasília, irmão, onde os policiais civis e militares estão preparados, porque o que mais tem lá é carteirada. Ministro, não sabemos onde fica esse complexo. Não, eu sou ministro do Evangelho. O que é isso? Aí ele entrou no carro, que ele havia saído, arrancou o negócio do para-brisa, daqui ó, autoridade eclesiástica. Tá aí, o que é isso aí? Sou pastor, ministro do Evangelho. O policial só não sentou a mão na orelha dele por educação. Mas disse, o senhor está me tirando? Quem disse para o senhor que o senhor é uma autoridade reconhecida e constituída? Literalmente o policial falou assim para ele, se prepare, porque eu vou procurar até o que não tem de errado no seu carro e o senhor já está preso. O senhor já está preso por falsidade ideológica e o seu carro, eu quero prender ele também. Aí ligou para o pastor presidente dele, quando contou a história, o pastor presidente dele disse, eu não estou aqui, vou dormir, é problema seu. Então fica esse abuso de fé em nome de um Deus que não está nem aí com isso. Esse texto que nós lemos de Lucas, parece que não tem nada a ver com o que eu vou compartilhar com vocês, mas aguarde até o final. Jesus tinha 12 discípulos, e dos 12 ele tinha um chamado Pedro. Para vocês terem ideia, Pedro sempre estava nos momentos mais íntimos de Jesus. Quando você lê a vida de Jesus com os seus discípulos, você sempre vai encontrar assim, Jesus com Pedro, Tiago e João. E o primeiro nome era de Pedro, não era João, Tiago e Pedro. Você sempre vai encontrar Jesus com Pedro, Tiago e João. Por exemplo, rapidamente, quando Jesus foi ao monte da transfiguração, quando ele subiu o monte, quem subiu com ele? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai até a casa de Jairo, Jesus manda entrar somente Pedro, Tiago e João. Então, além dele estar entre os 3 únicos favoritos de Jesus, ele era o primeiro. Por isso que eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Eu acredito que isso pode ajudar muito a sua vida. Quanto mais perto você põe gente de você, dependendo da pessoa, mais relaxado a pessoa fica. Por acaso você entendeu o que eu disse? Quanto mais perto a pessoa fica de você, mais relaxado fica. Perde a excelência, não é que perde o respeito, mas não faz já com mesma precisão. Já se acha seguro porque está perto de você. E talvez esse foi o erro de Jesus, em colocar Pedro perto dele e defendê-lo a vida toda, a tal ponto que um dia o diabo
disse para Jesus que queria Pedro. E Jesus disse: Pedro, baixa a sua bola, porque o diabo não pediu a vida de ninguém, mas a sua ele pediu. E eu intercedi por você. Conselho de amigo: nem muito perto, nem muito longe. Quer o bem de algumas pessoas, um pouco de distância é bom para os dois. Esse Pedro era tão íntimo de Jesus, que as palavras deles eram essas: aonde o Senhor for, eu vou contigo até a morte. Qualquer um aqui pode te negar, mas eu não, eu vou com o Senhor até o fim. Em uma briga, Pedro foi lá e arrancou a orelha do soldado. Arrancou porque o soldado foi ninja, senão ele ia matar o soldado. Olha a distância do meu braço. Algumas pessoas, é bom você manter a distância, para o bem dele e seu, para o bem dos dois, senão atrapalha. Alguns irmãos sabem disso, por ter eu já falado com eles pessoalmente, particularmente, e não tenho dificuldade de dizer nenhum para a igreja toda. Não gosto de muita frescura, eu não gosto. De muita ladainha, de muito oba-oba, eu não gosto disso. Tudo aquilo que é fácil nunca será valorizado. Talvez você pode não estar gostando ou não entendendo isso agora, mas lá na frente você vai entender. Jesus é preso. Aquele Pedro que andava com Jesus, falava que era melhor do que todos, em vez de acompanhar Jesus, sabe o que ele faz? Ele dá no mínimo 2 passos para trás. Quando Jesus está lá sendo acorrentado, sendo levado ao julgamento, depois de uma sessão de tortura, de chicotes, que é chamado de açoitamento. O açoitamento era feito de chicotes com tiras de couro, amarrado com um pedaço de osso e pedaço de chumbo, e aquilo, quando pegava no corpo da pessoa, cortava a pele. A lei dizia que tinha que dar 40 chicoteadas. Os romanos, para darem mais de 40 chicoteadas, eles davam em Jesus 27, 32, aí começava outra de 40. Imagine como era a tortura. Porque com 40 parava. Então os caras falavam o quê? Deu só 22, então para, vamos continuar outra de 40. Após isso, Jesus é levado acorrentado, nu ao julgamento, apenas coberto com uma túnica. E aquele Pedro, que dizia que era amigo dele, na hora que Jesus mais precisou, a Bíblia diz que ele ficou para trás. Eu vim aqui para lhe dizer uma coisa nesta noite. Sabe por que é bom não amar muitas pessoas? Porque na hora em que você precisar, o que é óbvio é sempre uma realidade. Você vai ficar só. Então, quando você não ama muitas pessoas, você não sente o problema da dor chamada decepção. A sua dor não é acrescentada quando você ama alguém demais. Pedro, além de dar 2 passos para trás, ele se senta no meio de um grupo de pessoas que estavam em volta de uma fogueira, comemorando o fracasso de Jesus. E quando Pedro senta, uma mulher olha para ele e diz assim: mas você é um deles. O que ele diz? Eu não conheço, eu não sei quem é ele. Eu não preciso de um amigo quando eu estou bem. Eu preciso de um amigo quando eu estou precisando dele. Eu não preciso de um amigo para estar comigo em todas as festas que eu fizer. Eu preciso de um amigo quando eu estiver passando aperto e necessidade. Ele não precisa fazer nada, mas fica pelo menos perto de mim. Esse amigo eu preciso. Eu não preciso de um amigo para pegar um violão e ficar cantando a noite toda, ou a tarde inteira, quando tudo está bem. Eu preciso de um amigo quando eu estiver precisando de alguém que passe pelo menos na minha casa, nem que seja rápido, apenas para orar por mim, só isso. Eu sei que você não pode fazer nada, mas eu quero apenas uma coisa: passar na minha casa e ora por mim, somente isso. Eu preciso de um amigo assim. Um camarada olha para Pedro e diz assim: não, você é galileu, você é um deles. Eu não conheço. Um grupo de pessoas que estavam na fogueira olhou para ele e disse: não, você andava com ele. Jesus, entrando no palácio para ser julgado, ele se vira para trás e olha para Pedro. E Pedro chorou amargamente. Sabe por que Pedro chorou? Não está na Bíblia, mas eu vou dizer para você. Há 3 anos Pedro dizia: eu sou o cara, você é meu amigo, eu vou com você até a morte, eu vou com você até o fim. Na hora do teste, sabe o que ele fez? Foi reprovado. É decepcionante quando você conhece uma pessoa há tanto tempo
E a pessoa é reprovada no teste. Quando na hora em que você mais precisa, quando na hora em que a pessoa precisa ser forte, te abandona. Tanto na hora em que você precisa, ou quando a pessoa precisa ser forte, te abandona. Isso é uma frustração da traição. Quando Jesus olhou para Pedro, ele estava dizendo: você acabou de ser reprovado. Tudo que você falou se transformou em uma mentira. Porque agora que eu estou precisando de você, você não me ajudou e nem se mostrou forte. Queridos, você não conhece as pessoas até você precisar delas. Você não conhece as pessoas até na hora em que acontece aquela frase que todos vocês conhecem: o bicho pegou, cada um por si e Deus por todos. Faltou a fé em Pedro, porque tudo que ele falava para Jesus estava relacionado a uma convicção de fé, a uma aposta que ele tinha com Jesus. Eu vou com você até o fim. Olha, nem que seja para matar, eu vou matar. Eu vou com você até o fim. Nem que seja para morrer junto, eu vou com você até o fim. Eu vou com você até o fim. Havia um pacto, havia uma aliança de fidelidade. Sabe o que aconteceu? Ele deixou Jesus no fim, na hora em que Jesus mais precisou. E guarde esta palavra e nunca mais. Enquanto você estiver perto de mim, quando tudo estiver bem, você é um colega. Mas se você estiver perto de mim na hora que eu estiver precisando, você é meu amigo. Enquanto você estiver perto de mim, quando tudo estiver bem, você é meu colega. Agora, se você ficar perto de mim na hora em que eu estiver precisando, você vai se tornar meu amigo. Na angústia nasce um amigo, e há amigo mais chegado do que irmão. Você sabe o que é um amigo? É aquele que mesmo que ele sofra, mas se ele deu a palavra, ele vai até o fim. Eu dei a minha palavra, eu vou até o fim. A minha palavra está envolvida nisso, então eu vou até o fim. Paguei para ver, então vamos até o fim. Isso é amigo. Pedro fez Jesus sofrer a mais do que estava. Além da prisão, Pedro fez com que Jesus olhasse para trás. E tanta coisa para pensar, Jesus olhou para trás e disse: esse é o amigo? Sai daqui hoje assim. Eu tenho uma medida no meu braço. Exatamente para. Nem muito perto, nem muito longe. Pedro fracassou na fé. E o fracassar da fé dele prejudicou tanto ele como Jesus. Ouve. O fracassar da fé de Pedro o prejudicou tanto a ele mesmo como prejudicou a Jesus. Como prejudicou a ele? Pedro ficou marcado na história como o homem que negou Jesus. Tem noção do que é isso? Só que anteriormente o diabo pediu Pedro e Jesus não deixou. Então Pedro tinha uma dívida com Jesus. Algumas pessoas você tem que deixar afastado, porque quanto mais perto de você, tem a tendência a se sentir seguro demais, a relaxar, e isso dá problema. Então eu quero compartilhar com vocês 3 lições que está aí no texto. E a primeira está no verso de número 54. Olha que coisa tremenda. Assim está escrito: então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Aquele Pedro que queria ser sempre o primeiro, era primazia, agora ele está onde? 2 passos para trás. Na hora em que Jesus mais precisava, ele estava seguindo ele onde? De longe. Tem gente que parece febre. Uma hora está alta, outra hora está baixa. Uma hora está assim: não, eu estou com você porque deve é. Vamos que vamos, agora vai. Daqui a pouco, eu acho que não vai dar certo não esse negócio. Esse negócio aí é uma furada. Tem gente que parece febre. Uma hora está na frente, outra hora está 2 passos atrás. Por que tem pessoas que são assim? E eu estou falando de alguém que estava assim com Jesus. Imagine se ele não estivesse tão perto. Sabe por quê? Porque são exatamente os mais íntimos, os que têm mais liberdade que você deu, são exatamente eles que não têm dificuldade nenhuma de lhe deixar em segundo plano. Porque eles não precisam dizer que você vai ser tratado depois, eles apenas se ausentam. Quanto mais íntimo, não precisa dizer que você será tratado em segundo plano. Para quê? Não há necessidade disso. O movimento já é um movimento de qualquer coisa. Movimento de qualquer coisa. Getsemane, menos de 24 horas antes. Jesus chegou no jardim do Getsemane,
Olha só, Jesus e os seus discípulos, os 12. Os soldados vieram prender Jesus. Você sabe quem foi que se antecipou para a briga? Pedro. Pegou uma espada. Irmão, virou briga de rua. Já queria arrancar a cabeça do cara. Jesus se olhou: ô Pedro, que palhaçada é essa? Pega a orelha do cara e põe de volta na cabeça dele. Está na Bíblia. Preste atenção. Mas por que Pedro fez aquilo? A turma do Palmeiras estava vindo e ele era os corintianos. Aquela briga de gangue. Tem gente, quando está com a galera, é o bam, cai para dentro. Estou com a minha turma. Só que agora ele estava sozinho. Lá no jardim era uma briga de duas torcidas. Agora ele estava sozinho. Agora ele precisava se virar sozinho. Tem gente que é assim. No meio da multidão, dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, e pula, e extravasa, e tem coreografia, e vai para lá, e vai para cá, e pula, e pisa no inimigo, pisa, e a cantada, pisa. Irmão, daqui a pouco vai sair uma reportagem. Deram um tiro na cabeça do diabo de R15. Fuzilaram o diabo. Aqui é fácil, meu filho. Aqui, com nós juntos é fácil. Pisar na cabeça do diabo, aqui é fácil. Eu quero ver amanhã. Quando você está sozinho no mundo e você tem que enfrentar o diabo sozinho. Tem gente que tem coragem, mas ela é coletiva. Eu vim aqui para preparar para você, lhe preparar. Eu não quero que isso lhe aconteça. Eu só quero uma coisa na sua vida: tenha sempre uma fé firme, porque no dia em que você ficar sozinho, você vai ter que se virar sozinho. Você já viu essas brigas de torcida, quando está aquela gangue? Aquela valentia, quebra, lambrada, e vira para lá, vai para cá, e fica uma turma para cá, outra para lá. Aí dá vontade de chegar para um e falar só assim: vem sozinho. Eu tenho um primo, olha o apelido dele, Catita. Catita, pense no apelido. Catita é um ratinho pequeno lá no Nordeste. Ele foi para o exército, e o orgulho dele era aquela farda do exército. A minha tia, todo domingo à noite, a tarefa mais importante dela era passar a farda do Catita. Me lembro como hoje. Eu não me lembro direito como que era a receita. Eu sei que era água com goma, alguma coisa assim, para deixar a roupa forte. Que era água com goma. Maisena, isso. A roupa do Catita. Ele saía igual o Robocop quando ele ia para o exército. Ele se achava o ministro do exército. E quem estava de fora, eu não sei como funciona isso ainda hoje, mas quem estava de fora chamava essa turma que vai para o exército, que fica somente um ano, de periquito. Pelo menos lá na minha terra, os periquitos. E o Catita andava, moço, pra você ter ideia, ele ia para o supermercado, ele não estava de serviço, ia com a roupa do exército. Não, ele era o cara. Para piorar, ele era muito briguento. Um dia ele arrumou uma briga, porque estava com mais os outros periquitos, e lá tinha uma ideia de que, não sei como funciona hoje, não pode pôr a mão em ninguém que é do exército. E vinha o tal do PE, que é a polícia do exército, sentava o cacete. Minha família era toda militar e o Catita era do exército. Um dia ele se juntou com mais outros periquitos e deu um cacete no cara, que quebrou o cara no pau. O cara só falou assim para ele: você só vai ficar 1 ano lá dentro. Eu vou te esperar. Quando tu sair de lá, eu vou dar um cacete em você. Foi dito e feito. Quando o Catita terminou o prazo dele no exército, que o Catita não tinha mais o PE, que a polícia do exército, para socorrer ele, o Catita foi para a praia, mas levou um cacete, e o cara disse: esperei até agora. Meu irmão, essa fé de dentro da igreja não é a mesma fora. Quero ver você ter fé. Não é quando você estiver aqui com nós, pulando, gritando. Quero ver você ter fé quando você receber a notícia: está com câncer, está na UTI, foi preso, acabei de ser demitido. Aí eu quero ver a fé verdadeira. A fé coletiva é fácil, mas eu quero deixar bem claro para você nessa noite: pelo amor de Deus e por amor à sua vida, esteja sempre preparado para que, quando as coisas ruins acontecerem na sua vida, a sua fé continue firme. Não faça como Pedro: na hora em que você mais precisar de fé, você dá um passo para trás. Porque dentro da igreja, irmãos, não fica assustado com o que eu vou falar, não. Esse negócio de expulsar demônio dentro da igreja, irmão, isso é a coisa mais barata que tem dentro da igreja. Isso aí é a promoção da igreja, sabia disso? Isso é a liquidação. Porque o diabo já é um inimigo derrotado.
Lá na cruz, Jesus já derrotou ele. Negócio de expulsar demônio dentro de igreja, porque tem gente que acha que igreja só tem poder, igreja só é boa, se todo culto caiu os 2 endemoniados. Isso não é igreja, isso aí é um campo de UFC gospel. Não é igreja, é uma arena do UFC gospel. Demônios, tem que chamar o Minotauro, não Minotauro. Vamos chamar o Minotauro. Gente, coragem para gritar dentro da igreja todo mundo tem. Vamos lá, levante a mão, Jesus, Jesus. É lindo demais. Irmão, é bonito essas coisas, irmão. Parece o exército de Hitler, né? O exército alemão. Eu gosto muito desse filme. Às vezes eu ligo para alguns amigos meus, eu não entendo nada, mas fica assim, aquela voz de Hitler, né? Aquelas vozes alemãs assim, parece um demônio saindo, cara. Dá medo, só ele abrir a boca já dá medo. Moço, você já vê a morte, só a voz dos alemães já vê a morte. Bem assim é crente. Levanta o punho, dá um soco no diabo, e a crentalhada entra em êxtase. Vá. Olha só que idiotice. Só que o diabo não está aqui dentro. Sabe onde o diabo está? Lá fora. Aí quando você chega em casa, o diabo faz como fez com Jó. Na casa dele. Arranca tudo que ele tem. Põe fogo em tudo que ele tem. Tenha intimidade com Deus. Porque você vai precisar ter muita fé. Amanhã, sozinho. Segunda-feira. Amanhã. O diabo não está aqui dentro. Igreja tem de tudo, menos o diabo. Tem fofoqueiro, tem quem olha para a vida dos outros, tem tudo isso, tem aqui. Até aqui tem. Mas diabo não tem não. Pode ter diabo aqui não tem não. Toda a igreja tem fofoqueiro que olha a vida dos outros. Olha a roupa dele, olha a roupa dela, olha a vida dele. Olha, faltou 3 cultos. Isso aqui toda a igreja tem. Até essa aqui tem. Mas diabo não tem não. O diabo está lá fora. Aí você vai precisar dele. Para que ficar essa festa toda? Tem alguns pastores que eles gostam de estar pregando. Me irrita isso. Eu estou aqui para assistir o culto, ouvir a palavra. Porque Jesus está aqui. Toca no seu irmão e fala, Jesus está aqui. Você não já falou, por que eu tenho que falar? Não é que eu sou mal educado, não. Você não já está falando aí, por que eu tenho que falar? Irmão, Jesus está aqui. Ele falou agora bis, Jesus está aqui. Ele falou, mas ele mandou bis, Jesus está aqui. Amanhã é segunda-feira, tá? Amanhã não tem nada disso. Tem não. Amanhã eu quero ver se os seus pés estão firmes para caminhar, ou se você tem fé para suportar as investidas do inferno e não recuar. Eu quero ver se amanhã você vai suportar quando os seus amigos disserem para você, não posso ir mais junto. Eu quero ver amanhã, quando você olhar para o telefone e ver lá 30, 40 contatos e não ter um para ligar. Eu quero ver amanhã, você olhar para o Facebook, 727 amigos, mais 72 convites esperando, e mais 146 solicitações de amizade. Das 146, 38 são de grupo. Quando você estiver precisando de comida, quando você estiver precisando de um amigo, quando você estiver precisando de alguém para ir com você no hospital. Porque ter fé coletiva é fácil, mas quando precisar de alguém para você te ajudar quando você estiver sozinho é difícil. Quero ver isso na hora que você estiver precisando. Aí eu quero ver você ficar viciado no vício do Facebook ali, no Zap. Manda um Zap. Manda um Zap para ver se vem. Eu estou lhe preparando para dizer, cuidado, amanhã pode acontecer de o vento ser tão forte contra a sua vida. O que é um vento forte? Se segure. É um vento que pega até Jesus, que abala você. É um vento que prende Jesus e abala. Por favor, meu irmão, fica firme na sua fé, firme com Deus, sabendo que na hora que você mais precisar, você corre o risco de ficar só. Na hora que você estiver passando por um problema, você vai ver que verdadeiramente o que a Bíblia diz é verdade. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. As pessoas não têm dificuldade de dizer, vou dar 2 passos para trás. Mas Deus não faz isso. Ele é tão bom que Ele vai conosco. Se andares sobre as águas, eu estarei. Se passares pelo fogo, lá estarei. Se andares nas profundezas, lá estarei. Eis que estou convosco todos. Seja colega de todos, mas apaixonado por Deus, porque Ele não te abandona. Ele não. Seja colega de todos, mas apaixonado por Deus, porque Ele não te abandona. Verso 56, por favor. A primeira lição ele ficou longe. Agora a segunda. No verso 56, assim está escrito.
Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Irmãos, qual era a posição de Pedro aí, por favor? Ele estava como? Ele agora não somente deu 2 passos para trás, ele estava sentado. Sabe com quem? Batendo papo, sabe com quem? Com as pessoas que iam trair o Jesus dele. A vida é um mundo de interesses. Interesse chama segurança. Se para o bem de uma pessoa for necessário negar a amizade sua, a pessoa vai negar, se juntando até com o inimigo seu, que também é dele, desde que ele não seja prejudicado. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Pilatos e Herodes eram inimigos mortais, mas se é para matar Jesus, a gente vira amigo. Conhece alguém assim? Que não se dão bem um com o outro? Mas se é para prejudicar você, se é para não te ajudar, se junta os dois, desde que você se vire sozinho. Entendeu agora? Melhorou agora? Pedro não somente deu os 2 passos para trás, mas a Bíblia diz que ele estava sentado, conversando com as pessoas que estavam traindo o Senhor dele. Tem gente, irmãos, pelo amor de Deus, eu vim nessa noite lhe dizer uma coisa: seja apaixonado por Deus, porque somente Ele é fiel na sua vida, somente Ele. Somente Ele. Seja apaixonado por Ele. Somente Ele. Porque a vida é um mundo de interesses. Você pode ser mais íntimo da pessoa, mas se a situação prejudica ele ou ela, vai deixar você fora. Nem que seja para se juntar com o inimigo, desde que não sofra nenhum dano. Estava sentado, conversando com um povo que estava aplaudindo e estava comemorando a prisão de Jesus. Conhece a história do sapo? Quer matar um sapo? Não joga ele na água quente, não. Joga ele na água fria. E vai aquecendo, aos poucos a água, ele morre. Tem gente que é assim, irmão. Vai minando, vai minando, vai minando. Vai se distanciando aos poucos. Vai se distanciando como? Mostrando dificuldade, mostrando problema. Só por um motivo. Andar com você dá problema. Ficar com você dá problema. Você é o problema. Para andar comigo e ficar comigo. Quem entendeu? Eu fui para lá e vim de lá para cá. Seja apaixonado por Jesus. Seja apaixonado por Deus. Porque de uma coisa eu te garanto: Ele nunca vai te abandonar. Ele não. Tem gente que anda tanto para trás, que se acostuma a viver com a mediocridade. Eu conheci uma pessoa aqui na cidade, congregou inclusive com a gente, muitos anos atrás. Essa mulher tinha 3 filhos, cada um de um homem. Tudo bem, cada um foi o que é da sua vida. Mas um dia eu quase desviei. No final de ano, quando eu cheguei na casa dela, ela morava com o marido recente. Cheguei lá, estava 3 homens lá. São seus parentes? Não, esse é o pai dessa, esse aqui é o pai desse, e esse é... Estão fazendo o que aqui? Não, vamos passar o Natal aqui, bebendo. Eita, coisa linda, gente. Eu pensei já ter visto de tudo na vida. Ela e os 3. Calma, não desvia não. Dormiram lá na casa. Ficaram fim de semana. Eu falei, gente, essa vida de pastor é boa porque a gente vê de tudo. Devia estar brindando. E aí, colega? É da escola, desce redondo. Devia estar o negócio da aula. A pior coisa é quando uma pessoa conhece a Deus e não consegue crescer na vida. Quem conhece a Deus muda de vida, gente. Deixa a mediocridade de lado. Deixa a idiotice de lado. É mais firme. Essa é uma das minhas frustrações com algumas pessoas. Quanto mais ouve, parece que mais para trás anda. Quanto mais ouve, mais para trás anda. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não segue o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto a ribeiros e dá frutos. Olha Pedro fazendo tudo ao contrário. Ele estava igualzinho à primeira parte do Salmo 1, sentado nas rodas dos escarnecedores. Agora, aquele que não senta na roda dos escarnecedores é uma pessoa que é apaixonado por Deus, é apaixonado pela palavra, e no tempo certo dá sempre fruto. Tem gente que um dia é crente, outro dia é desviado, outro dia está com cão, outro dia está com o diabo, outro dia está com Deus, outro dia está com a Trindade, outro dia, em vez de falar meu Deus, fala minha Nossa Senhora. Voltou tanto que agora é minha Nossa Senhora. Você fala, por pouco você não fala
minha nossa. Mês passado eu fui pregar numa igreja de um amigo meu aqui no interior de São Paulo. O culto já havia começado. E eu cheguei com o pastor. E está lá o irmão, vamos orar. Traga aqui os pedidos de oração, vamos orar. Eu entrei com o pastor. Quando eu dobrei o joelho, o irmão estava assim, vamos orar. Eu estou com o joelho dobrado. Quando eu vou começar a orar, eu ouço a oração do irmão. Ó Deus, me ajude com esses pepinos que estão na minha mão. Gente, eu ia orar, levantei na hora. Mas eu levantei rindo. Não, eu estava de joelho, quando eu começar a orar, eu ouvi com o cara falou, Deus me ajude, aqui estão esses pepinos na minha mão. O cara chamou a oração dos crentes, irmão, de pepino. Não, eu levantei, mas disparei para dar risada. Falei para o meu amigo que é pastor, Bebeto, tu ouviu o que o cara falou? Falou, não. O cara acabou de falar que a oração dos irmãos é pepino. Gente, deixa eu te pedir um conselho para você. Aumenta o nível, cresce, por favor, amadurece. Deixa de ser medíocre. Para quem não gosta é chato, não tem problema. Mas deixa eu ler para vocês uma matéria da Marina Colasanti. Ela é uma poeta da Etiópia. E ela escreveu, para você que vive acostumado com os problemas da vida, com pessoas que se acostumam com tudo. Ela escreveu esse poema em 1972. E vamos ver se Deus fala com você, presta atenção. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olhar para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, e esquece a amplidão. Coisa linda. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressalto porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal do ônibus porque não pode perder tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos e o que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo o dia de guerra dos números de longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir. Eu conheço alguns crentes assim. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber cada vez mais pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas o que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, e abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, o cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque com que os olhos levam a luz natural, às bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinhos, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé e não ter sequer uma planta. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor daqui, um ressentimento dali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e tosse um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e soa o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca, da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, porque aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar e se perde de si mesmo. Pelo amor de Deus, não se acostume com o que se deve acostumar, com o que não se deve. Tem gente que se acostuma a ser medíocre,
Tem gente que se acostuma a ser raso. Tem gente que se acostuma a viver de qualquer jeito. Tem gente que se acostuma a viver sem dar satisfação. Não faça isso. Muda de vida. Não dá um passo para trás. E nem se acostume. A terceira e última lição. Nós queremos uma fé que não nos faça voltar para trás. O que é voltar para trás? Pedro voltou, sentou e fez o quê? Negou 3 vezes. Você sabe onde está a queda das pessoas? Quando as pessoas começam a repetir o que não deve repetir. O problema não é pecar, é continuar pecando. Pedro negou 1, negou 2, negou 3. Com todo o carinho que tenho aos irmãos, muito cuidado. Use uma fé que não te faça voltar para trás. Isso é igual ao casamento. Não fique com essa brincadeira. Eu acho que eu vou me separar. Se isso se repetir 2 vezes, a terceira vai separar. Tudo aquilo que você se repete, você passa a acostumar. Pedro negou, foi negando e continuou negando. Negou, continuou negando e ficou a vida toda negando. Pelo amor de Deus, se a sua fé é somente uma fé para chegar aqui, cantar, pular, gritar, ouvir, ela não vale nada se você for mais forte no individual do que no coletivo. Quero ver você ser forte no individual, não no coletivo. Quando você começar a ver as suas muletas sendo desmontadas. Um diz eu estou indo, outro diz não posso, outro diz não deu. A gente acostuma a esperar um telefonema e ele não chega. Quando você espera e a pessoa não liga, quando você espera a sua fé tem que ser firme. Pedro foi reprovado no dia da prova. Jogou tudo para cima. Se coloque de pé, por favor. Getsemane, 12 contra alguns soldados. Briga de torcida, bom demais. Vamos que vamos. Pega a espada, pega pau e vai para a cabeça. Agora ele está sozinho, ameaçado de morte. Você é um deles. Você é um deles. Sabe o que ele disse? Não sou não. Por que ele negou? Porque ele sabia que a morte estava ali perto dele. Vamos crescer na vida, irmão? Cresce. Use toda a fé que você tem. Vivendo bem com os colegas. Agradecendo a Deus por poucos amigos. E apaixonado por Deus, que está sempre conosco. Amém? Sempre conosco. Olha o que está escrito no boletim e vamos para a ceia. Hebreus capítulo 10, verso 35. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação, a conservação da alma. Querido, você só tem uma opção. Qual é, pastor? Você não pode parar. Você não pode parar. Ainda que a figueira não floresça e a fruta não dê fruto na sua vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a nudez, nem a tristeza, nada. Meu irmão, sabe o que é isso? É que nessas situações da vida ninguém te socorre, somente Deus. Então seja apaixonado, seja fã. Não conte com os medíocres. Tem pessoas que você vai ensinar, você vai ajudar, você vai fazer um investimento, você vai estar perto, mas fique tranquilo, estou lhe dizendo de Deus, na hora que você precisar atravessar a ponte, você vai atravessar sozinho, vai atravessar sozinho. Mas graças a Deus por isso. É porque a palavra de Deus tem que se cumprir, porque o próprio Deus falou através de sem mim, nada você pode. Eu não confio em ninguém, eu confio em Deus. Eu não confio em ninguém, confio em Deus. Não é que as pessoas são totalmente todas ruins, é que são seres humanos, mas Deus não falha. Deus não falha. Quer que eu te mostre que ele não? Com tudo isso, Jesus morreu, ressuscitou. 2 mulheres foram até o túmulo, pensando que ele ainda estava lá. Quando ele se apresentou, sabe qual foi a primeira pessoa que ele perguntou? Ide a Pedro e aos discípulos e diga que eu ressuscitei. Somente ele não falha quando você espera uma ligação de socorro. Ele liga.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E aquilo que você não vê, isso é fé. Algumas pessoas podem não ver, porque não tem condição de ver. Mas ao seu lado está a providência de Deus. Quando todos te abandonarem, Deus vai te socorrer. Quando todos te abandonarem, Ele vai te socorrer. Amém?